Partida horrível, E o nome? horrível. Eu tenho 35 anos, cara de 18, mas já tenho 35 anos. E eu não me recordo, Carneirão, sinceramente, ao longo desses poucos anos de vida, de ter assistido uma partida tão ruim da seleção brasileira. Cara. Nem em amistoso, nem em eliminatória, eu não me recordo. Você que tem 2 anos a mais que eu não sei se você, eu não sei se você se recorda, se assistiu em algum momento uma atuação tão ruim da seleção brasileira. Mas é ruim que você não consegue. Nós já tivemos atuações dignas de crítica, realmente, né, de reclamação, de queixa de torcedor, mas onde você conseguia tirar ali um ponto, 2 positivos, uma atuação individual de um atleta que fugiu do padrão comum. Mas ontem não. Ontem a seleção realmente deu Foi abaixo de tudo. um exemplo de como não se jogar uma partida de futebol. Foi realmente digno de vexame, de vergonha. O torcedor brasileiro realmente, acredito que se sentiu ontem envergonhado em ver a nossa seleção 5 vezes campeã do mundo, seleção que já teve Pelé, seleção que já teve Rivaldo, Ronaldinho, né, o Fenômeno e o Gaúcho, que já teve tantos e tantos craques. Se a gente for aqui, Bebeto, Sócrates, Romário, Sócrates, tantos e Tafarel, né, tantos e tantos atletas reconhecidos e desejados, né, para ter atuação, né, em qualquer seleção do mundo, em qualquer clube do mundo, e de repente assistir ontem uma atuação pífia, patética, que foi protagonizada pelos jogadores também, não pode se eximirem da culpa, mas também pelo técnico. O que o Fernando Diniz deu ontem de exemplo realmente de que ele não tem condição de comandar a seleção brasileira foi uma coisa fora de série. As 2 atuações, nos 2 primeiros jogos, ele não teve tempo de praticamente nada. Então os jogadores chegaram, ele distribuiu as camisas, as blusas, praticamente não fez muita mudança com relação ao que já vinha no tocante ao Tite, consequentemente ao que já vinha anterior ao Tite na seleção brasileira, e foram atuações boas, não, mas pelo menos melhores do que, ou menos ruins do que a de ontem. Quando ele passou a ter mais tempo, que foi exatamente essas 2 datas FIFA, né, o jogo anterior e o jogo de ontem, ele começou a querer implantar um pouquinho da sua ideologia, da sua filosofia de jogo, e aí a gente viu no que deu. Né? Eu não sei se você se recorda, Carneirão, mas eu já havia falado quando o Diniz foi anunciado, que o Diniz é o típico técnico de clube, porque o estilo do Diniz, e eu não estou falando isso, eu já havia falado antes, eu não estou falando, não é por conta de ontem, não, eu já tinha falado antes. O estilo do Diniz, ele demora a emplacar. Vamos pegar o Fluminense. O Fluminense hoje joga um futebol, vamos dizer assim, vistoso. O Fluminense está entre as melhores equipes do futebol brasileiro, está. Mas quanto tempo o Fernando Diniz levou até conseguir, de fato, implantar a sua metodologia de jogo? E aí é preciso, para implantar essa metodologia, acima de tudo, tempo de trabalho. E aí você vai, nesse tempo, fazendo ajustes, né? O Fluminense foi contratando ao longo desse período para conseguir exatamente ter jogadores de qualidade, né, para poder exatamente abraçarem essa metodologia de jogo, porque só vai funcionar quando os atletas de fato entendem, e o Fernando Diniz é meio que um técnico, vamos dizer assim, de um estilo de jogo meio que autoral. Você olha para o mundo todo e você não vai ver, pode até ter algo semelhante, mas você não vai ver algo idêntico ao que o Fernando Diniz tem ou que ele entende como metodologia de futebol. Não tem. Mas ele é muito cabeça dura também, não abre mão do estilo dele. Ele não entende que em algumas circunstâncias, em algumas situações, é necessário que haja uma adaptação de acordo com o momento, de acordo com a situação exigida pela partida. Não mexe. E aí o segundo tempo, se não tivesse sido pior, foi pelo menos igual ao primeiro tempo. Eu acho que foi pior. Foi pior, né, Carneiro? Eu acho. A mudança feita pelo técnico Fernando Diniz, se você tem o Neymar, e olha que o Neymar não estava fazendo uma partida excepcional, não, mas era o cara que ainda estava conseguindo pegar a bola e fazer a ligação com o ataque. Com certeza. Né? Porque em muitas situações o Neymar estava lá no campo de defesa nosso,
para tentar criar algum tipo de situação, ligando exatamente, né, a defesa com o ataque. Porque meio campo ontem a seleção não teve. Aí o Neymar se machuca, você tem no banco, por exemplo, o Gerson, tem o Rafael, o Veiga, aí você bota o Richarlison. Não quer ganhar jogo. Não tem condição, cara. Não tem condição.